13 ao 15. Foi o texto que a gente usou para dar início à quarta aula. Não sei se você tem colocado quarta aula, quarto assunto, né? Quarta aula, serviço. Amém? João capítulo 13, versículo 3 ao 13. Capítulo 13, versículo 13 ao 15. Eu vou ler aqui rapidão para a gente lembrar isso. Amém? Diz assim, João 13, 13 ao 15. Tá? João 13, 13 ao 15. Vocês me chamam de mestre e de senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém? Irmãos, nós falamos na última aula, na última matéria, ou na última aula que nós demos sobre submissão, e aqui eu fiz essa pergunta e vocês vão lembrar que foi dada essa resposta. Se na submissão, o símbolo da submissão é a cruz, o que seria o símbolo do serviço? Quem lembra que a gente fala? Toalha e a bacia, né? Basicamente a toalha, mas a bacia está junto ali, é inevitável colocar, né? Então, se o símbolo da submissão é a cruz, o símbolo do serviço é a toalha e a bacia. E é interessante que a fala de Jesus, ele faz o que ele está fazendo e depois ele vai dizer: vocês não me chamam de mestre, não me chamam de senhor? Pois bem, vocês chamam, e é certo vocês me chamarem assim. E aí ele vai continuar, ele vai dizendo: se eu sendo servo e mestre de vocês, ou se eu sendo senhor e mestre de vocês, fiz o que fiz, lavei o pé de vocês, vocês também devem lavar o pé uns dos outros. Amém? A questão ali não era somente de lavar pé, irmãos. Não era somente, agora então daqui a pouco nós temos que terminar todo mundo lavando o pé um do outro. Não era sobre pés que o Senhor estava ensinando. Ele usou aquele momento para ensinar sobre como servir. Como o ministério do Senhor, o governo do Senhor é dado, a autoridade do Senhor é dada nessa terra. E ele estava dizendo, eu sendo assim, você lembra que a gente falou aqui que em todo momento de um jantar, de uma ceia, existia esse momento de lavar os pés, porque quem recebia na casa era que fornecia água, que fornecia a toalha ali, a água, para que os pés fossem lavados e fossem enxugados. E todas as vezes, quem fazia isso era um servo, era um escravo. Agora imagina a cena como a gente falou aqui. Tá os 12 discípulos todos sentados, 13 com Jesus. Não tinha servo para receber eles na porta. Aí eles estão sentados. Há uma necessidade ali. A necessidade precisamos lavar os pés. Era a higiene deles. Precisamos lavar o pé. Aí imagina a cabeça dos 12. Quem de nós vai lavar? Sabe, se o João é um discípulo, né? Se o João vai lavar meus pés, então ele está falando para os outros 11 que ele é nosso servo. Então fica um silêncio no ar. Quem vai fazer isso? E Jesus, conhecendo o coração dele, o que é que Jesus faz? Pega a toalha. Eu creio, a Bíblia não diz isso, mas eu creio que Jesus deu um tempo. Vamos ver quem que vai fazer isso, né? Vamos ver aí se alguém vai se prontificar. E ficou um silêncio, ninguém lavou o pé de ninguém. Jesus se levanta. E antes de se levantar, ele fala, vocês me chamam de mestre, né? E Senhor, ele disse, muito bem. Ele levanta, pega a toalha, pega a bacia, lava os pés de cada um. E no momento que ele termina, ele fala assim, eu servi de exemplo. Agora vocês precisam fazer isso também. Tipo assim, eu sendo Senhor estou fazendo isso, vocês são meus discípulos, vocês não têm outra opção a não ser servir. Quantos estão entendendo? Amém? E aí a gente foi falando um pouco sobre isso, deixa eu adiantar aqui. Falamos que precisamos capturar a essência do serviço, precisamos capturar essa essência do serviço
dentro de nós. Ainda que esse tema aqui, ainda que esse estudo seja uma disciplina exterior para fora, mas essa essência é dentro de nós. Porque eu não posso, irmão, servir do lado de fora. Porque se eu sirvo o Alex do lado de fora, eu estou servindo ele por interesse. Agora, se eu sirvo a partir do lado de dentro de quem eu sou, eu não estou servindo o Alex pelo que ele é, pelo que ele pode me dar. Eu estou servindo ele pelo que eu sou. E o que eu sou é um servo. E por ser servo, eu vou servir. E a Júlia abriu pontuou algo que foi depois do estudo que eu disse, Júlia, anota para te poder falar na hora que a gente começar e fale aí, irmão, por favor. Que ela me falou no estudo passado, mas a galera já está A submissão da bacia e toalha é apenas para o corpo. Muito bem. Deu para entender? Explica, Júlia. A submissão da bacia e toalha é apenas para o corpo. Explica, Júlia. Está submisso um ao outro. Bota aí. Um ao outro. Mas quem submeter aqui, a Amanda estava se perguntando, né, Amanda? Bota lá de um pouco de café. Ele viu um ponto de interrogação na minha cara. Servir o corpo. Toalha apenas para o corpo. Servir só. Dentro de tudo que foi falado semana passada. Então, eu cheguei à conclusão de que a submissão da bacia e toalha é apenas para o corpo. Sim. Aquilo que Jesus estava fazendo com os discípulos. Sim. Então, a gente entende que é apenas para o corpo, para a igreja. Para a igreja, isso. Não é para ir lá no pé de Herodes e sair lavando o pé de Herodes, sair lavando o pé de geral. Pois é. Entendeu? É isso que eu queria entender. Os ímpios... Sim, vamos lavar o pé de todo mundo agora, vamos sair... Não, a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que obedecer às autoridades, submeter à autoridade, mas não servir no sentido, irmão, bem mesmo profundo, você entende? Eu posso servir outra pessoa que não seja do corpo, eu posso ajudar uma pessoa, mas esse lugar de uma submissão mútua é no corpo, irmão. É tocando o corpo Vocês conseguem entender? Sim. Amém? Foi a conclusão que a Deus tirou e eu achei muito sinceramente, a gente não vai ver biblicamente os apóstolos replicando isso dessa forma. Porém, um serviu ao outro. Sim. É muito bom lembrar que com... Eu não sei, tu acabou com a bolacha? Tem mais no teu bolso, hein? Pode. Aí, é bom ressaltar aqui que o Felipe agora me acabou com esse bolacha na mão, ele e a Noé. É só pra sair na gravação, né? Tá bom, então. Vai ressaltar, irmãos? Quem quer ressaltar? Que eu não lembro mais. Sobre essa submissão fora. É igual aquela questão assim, que Jesus, lá no casamento, não é no casamento? Não, é uma questão que ele estava assim, os teus irmãos, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Aí ele diz assim, não, os meus irmãos os meus irmãos são aquele que obedecem o meu pai. É nesse sentido, né? Mãe, né? Isso, mãe. Para o contexto família. Sim. A minha família não é aquela que está ali do lado de fora, se titulando a minha família. E realmente eram, né? Mas ele está dizendo, a minha família é quem faz a vontade do Pai. Esses estão dentro da família de Deus. Esses fazem parte daquilo que Esses que devemos servir com a bacia toalha. Amém? Deu para entender até aqui? Sim, foi algo que a Julie queria falar e... Amém? Então falamos aqui que precisamos extrair. Então, irmãos, o serviço, eu vou até falar daqui a pouco, mas o serviço se torna pesado quando ele é só exterior. Quando ele não é interior, ele se torna pesado. Se torna uma fadiga. Fadônio, né? Se torna uma coisa pesada. Por quê? Porque, irmãos, ninguém do lado de fora pode sustentar muito tempo uma capa. Então, quando você vê alguém muito prestativo do lado de fora, uma hora ele vai deixar ressaltar a indignação dele por servir. Aí vai acontecer o quê? Cara, rapaz, eu até pensava que fulano não servia, mas agora eu entendi por quê. Tá aqui, ó. Não era de dentro, era para aparecer. Por quê? Porque, como nós falamos na outra aula, a cultura que foi implantada era: se o meu serviço é bem executado, eu vou galgando um pódio
dentro de um sistema religioso. Então, se eu sirvo bem aqui, poxa, se o Hélio serve bem aqui, agora ele pode ser deslocado para cá, porque eu tenho uma necessidade aqui, e ele vai servir muito bem, então eu vou colocar ele num lugar mais alto aqui do pódio, um degrau a mais, só por uma coisa. É para que ele venha servir melhor aqui. E aí o Ellison, esse é um exemplo, um coração que não está servindo de fato, vai falar o quê? Eu vou ter que fazer mais esforço agora, porque tem mais trabalho. E aí, tendo mais trabalho, ele vai se destacar. Por quê? Porque aprendeu a servir do lado de fora. Porém, o que Jesus estava ensinando ali era, gente, não pense que é conforme, conforme o mundo é regido aqui. Quem rege aqui é quem tem mais autoridade, rege sobre o menor. Ele fala, não é aqui no reino do meu pai não é assim. Então o que Jesus estava ensinando ali? Jesus estava ensinando de fato o verdadeiro serviço que a gente vai ver aqui adiante. Amém? Eu só estou aqui trazendo um resumo do que foi falado. Então não é sobre o que você faz do lado de fora, mas é a essência desse homem interior. Se vem de um homem natural caído, será serviço por algo em troca. Porém, se for do novo homem, o serviço será genuíno. Então, se for do homem caído, só vai ser serviço por moeda de troca. Agora, se for do homem, do novo homem, o serviço ele vai ser genuíno. Então, o que vai acontecer? Vai ter esforço? Vai. Só que vai ser leve. Por quê? Porque a essência do que está dentro de mim, irmãos, cara, você pode olhar um perfume. E ainda que ele tenha a embalagem mais bonita que for, você só vai descobrir de fato se ele é bom quando você sentir a fragrância dele, a essência que ele está dentro. Assim é com o homem nascido de novo. Cara, ainda que ele não tenha uma embalagem muito boa, que ele não tenha cara muito legal, cara, vai ser inevitável, irmão. Você tá perto dele e você não notar, cara, que cara serve de Deus. Que homem serve. Porque, irmãos, no primeiro momento não é fácil discernir se aquele serviço prestado ele é de um homem natural ou de um homem caído. Porém, a convivência ela vai revelar. Por isso que pessoas, eu vou trazer aqui no geral, por isso que tem igrejas que não querem muita aproximação. Por quê? Porque no meio de um contexto de igreja, tem pessoas que se escolhem no serviço do outro. Tem pessoas que gostam de ser servida, mas nunca servem. Sabe, tem pessoas que botam a mão na massa, outras não botam. E na convivência isso vai ficar claro. Mas o que é isso? Nós vamos correr da convivência, nós vamos correr dessa vida comunitária, ou dentro dessa vida comunitária nós vamos nos deparar com o nosso eu sendo exposto de uma forma que não é preciso eu me levantar e dizer, olha, a Júlia não gosta de servir. Não, nós em comunhão vamos começar a perceber, cara, e essa pessoa, nesse contexto que eu coloquei a Júlia, vai perceber, cara, a galera está percebendo que eu sou uma pessoa que não gosta de servir. Sabe, então, o que é mais fácil? Se esconder ou se expor? Muito mais fácil se esconder. Entendeu? Ah, não, agora todo mundo está fazendo, então eu vou ter que fazer. Aí é um serviço obrigado. É um serviço que tem que fazer muito esforço. E entenda que o esforço não é só físico, o esforço é mental. Irmãos, quem aqui já fez um serviço, seja ele qual for, dentro da igreja, fora da igreja, quando você terminou, você não estava só cansado fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente. Você acaba assim, parece que estava carregando uma carreta de cimento. Isso o Alex sabe muito bem, né, do que eu estou falando. Irmão, é peso demais, irmão. É um cansaço demais. Por quê? Porque, eu volto a dizer, trabalhar, servir a Deus e ao próximo com um homem exterior caído é muito pesado, é muito cansativo. E aí você vai conversar com pessoas, e aí eu vou agora tirar um pouco da gente aqui e jogar para fora. Você vai conversar com pessoas que estão dentro do sistema, eles estão cansados. Eu me deparei assim um dia e ouvi uma palavra de uma pessoa falando assim, eu não sei se foi o Luiz Hermínio, não sei se foi pessoalmente alguém falando, mas eu ouvi uma fala dizendo assim, cara, se o que você está fazendo está te cansando, então é para o homem que você está fazendo. E é para o homem no sentido, é para o sistema. Porque Jesus não falou que não teria um fardo, ele só falou que seria leve.
mas teria um fardo. Então você está cansado depois de servir o seu irmão, isso é natural, é normal. O que não pode é eu estar estourado emocionalmente, psicologicamente. Quando você está entendendo? Amém. Eu conversando hoje com uma pessoa, cara, ela, e eu vou só abrir um parênteses para mim já entrar no estudo. Eu conversei com uma pessoa hoje, ela me contando um pouco da sua vida. Ela, cara, o que ela estava falando ali, eu disse, gente, como é poderoso o estudo que a gente está dando. Parece que para muitos, ou para nós mesmos, vou falar para muito, para nós mesmos, parece que é difícil de absorver tudo, e logicamente é difícil de absorver. Quase não lembramos se não formos revisar, porque a nossa mente é assim. Mas, irmãos, entenda, e depois dessa conversa que eu tive com essa pessoa, isso ficou mais claro. Deus, ele tem feito uma proteção nas nossas vidas. Sabe, a pessoa conversando, ela foi diagnosticada com ansiedade, foi diagnosticada com um monte de coisa, está tomando medicação, e tudo se resume numa coisa: cansado de servir. E quando ele tocou nesse assunto, entrou o assunto submissão e serviço. Cara, eu disse, na conversa com essa pessoa, eu disse, cara, olha o quanto Deus está nos protegendo. Ah, pastor, nós estamos aqui isentos de passar por algum tipo de ansiedade, de alguma coisa. Não, irmãos. Mas, irmãos, o que nós buscamos aqui não é entrar nesse lugar de, cara, fulano entrou numa ansiedade porque está cansado de trabalhar, de servir os irmãos. Não é sobre isso, irmão. Sabe? E essa conversa, eu consegui, assim, perceber que o quanto Deus tem nos protegido, irmão. E se a gente... Aí entrou, irmãos, a conversa foi para a solitude. Simples assim. A pessoa falando isso foi tudo nincando assim. Eu digo, cara, não desmerecendo nenhum trabalho de psicólogo nenhum, irmão. Nada. Por muito tempo a gente demonizou isso aí. Não é demônio, irmão. São problemas mentais, mas que se a gente aplicar disciplinas espirituais, nós estaremos protegidos desse cansaço do sistema. Sabe? E essa pessoa foi contando, cara, eu fui linkando assim, eu digo, cara, isso aqui se encaixa em simplicidade. Isso aqui que se encaixa no serviço, na submissão. E eu fui linkando assim, eu digo, cara, isso aqui... E eu falei para essa pessoa, eu digo, cara, nós estamos estudando exatamente essas coisas que tu está pontuando ali. E olha como é poderoso, olha como Deus tem cuidado da gente. Sabe, as pessoas estão dentro de um lugar, sabe o que essa pessoa falou? Eu cansei de querer a aceitação dos outros. Nós estudamos sobre isso aqui, irmão. Eu cansei de querer ser aceito pelos outros. Eu vivi a minha vida até hoje vivendo para fazer a vontade dos outros. Eu ficava preocupado com os outros e eu pensava, tudo isso a gente estudou aqui, irmão. Tudo isso a gente já passou. E eu ia linkando e digo, cara, como é precioso, irmão. E aí eu vim entender como faz sentido as disciplinas espirituais para a nossa vida, o estudo dela. Porque ela é uma proteção que talvez nós temos, dentro do nosso subconsciente está engavetado, está guardado. Uma hora a gente vai, opa, eu sei onde encontrar isso aqui. Sabe? E melhor do que isso, está anotado. Tem anotado coisas que Deus falou com você no meio do estudo. Sabe? Então isso é poderoso. Nós temos que nos debruçar de fato naquilo que nós estamos, que está sendo proposto para nós através do Senhor. Amém? Vamos lá. Então conseguimos entender que não é serviço pelo serviço que importa para Deus, mas o coração, o interior com que está sendo realizado o serviço. Amém? Então não é serviço por serviço. Deus não se admira com a nossa mão de obra. Deus, ele não está admirado com a nossa mão de obra, com a nossa disponibilidade, se o coração não tiver entregue a esse lugar. Se tiver o coração entregue ao serviço, ao Senhor e ao outro, cara, já era. Foi capturado o nosso coração pelo Senhor. Amém? Vamos lá, adiantando aqui. Então lembre-se, nós falamos isso. Se o seu serviço é para que você seja visto, então ele não serve. Preste atenção. Por favor, consiga definir isso aqui. Nós estamos falando em um contexto de reino. No trabalho, irmão, na faculdade, infelizmente é assim. Os que são melhores, os que se destacam, eles vão galgar outros lugares. Então, por favor, não é sobre no trabalho,
tipo assim, o Alex, cara, se conseguir trabalhar perfeitamente, se destacar aqui no trabalho dela, vão ser destaque, vão crescer. Mas aí que tá. Então, pastor, peraí. Uma pessoa que está fazendo faculdade e agora um médico cristão, é um aluno, está na faculdade, se tornou um médico. Como é que ele pode se destacar servindo, sendo que nesse lugar ele tem que galgar lugares? Aí entra a simplicidade, a humildade. Por quê? Porque quando alguém senta do lado de um médico, no meio da comunidade de fé, se alguém não disser, cara, fulano é médico, o cara vai dizer, não acredito que esse cara é médico. Cara, eu não acredito que esse cara é médico, está desse jeito aqui, humilde, simples. Isso faz a diferença lá fora. Não é o cara, aí irmão, ele é irmão, do jeito que ele humilha todo mundo aqui no trabalho. Não, cara, esse cara, é por isso que ele é diferente, é por isso que ele trata a gente aqui de forma, é por isso que ele senta para comer com a gente farofa aqui, e o cara exerce no lugar dentro de uma empresa, um destaque, mas que se mistura no meio. Você está entendendo, irmão? Isso para fora, agora para dentro, irmão, é um servindo ao outro. O serviço é mútuo. Eu não posso ter uma cabeça, irmão, individualista. E uma cabeça individualista quer que todo mundo sirva. Me serve, Alex, me serve. Quando me pedem para servir, cara, eu não estou nem um pouco disposto. Mas eu quero ser servido. E ai de quem não me sirva. Aí sabe o que eu vou falar? É comunhão isso? É unidade isso? Cara, mas o meu coração nunca quis servir. Mas eu estou sendo prejudicado porque não estão me servindo. Quantos entende isso? Uma velha frase que diz assim, né? Uma velha frase que diz assim, só quer vir a nós, né? Só quer vir a nós, de vosso reino nada. Só quer vir a nós. Cara, toda hora precisa quando eu preciso dessa pessoa, fulano não está disposto. Sabe, nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Porque isso denuncia um homem caído que está dentro de nós. E não tem problema de estarmos sendo denunciados. O problema é tentar mascarar esse homem caído. E aí você vai fazer muito esforço. Muito esforço, irmão. Para lá no final o Senhor levantar de novo a capa de estar aqui, ó, escondido esse tempo todo. Entendeu? Vamos adiantar, porque senão vamos entrar no estudo de novo. Nós terminamos falando, não sei se vocês lembram. Então, se agora, eu lembrei que o profeta Rafa falou no estudo, ele falou que, irmã, você tem diabetes? A irmã falou, não, ela disse, então terás. Pelo café que ela tinha feito. Você tem? Aí, tá muito terás. Então, Não é mais doce que o da irmã Neinha, não, né? Meu Deus, não. Tu é doida. Provei nosso café só. Amém, vamos lá. Falamos aqui, terminamos falando que então, se a autoridade de Jesus não é dada por meritocracia e nem por hierarquia, então como ele dá essa autoridade? Né? Fizemos uma pergunta. A autoridade dada por Jesus é dada pela função e não pela posição. Ela é dada pela função e não pela posição. Sabe por quê? Porque ele vai falar em Lucas capítulo 22. Quem pode ler? Lucas 22, capítulo 22, versículo 25 e 26. Meu Deus, falou. Vamos lá. Se a autoridade de Jesus não é dada por meritocracia e nem por hierarquia, então como é que ele dá essa autoridade? A autoridade dada por Jesus é dada pela função. Autoridade, só pode resumir, autoridade E não dada pela função e não pela posição. Amém? Gente, quando der umas 9h40, nós começamos mais de 8h30. Nós vamos dar um intervalo para você ir no banheiro beber uma água e vamos voltar. Não vamos ter pressa não, senão a gente nunca termina. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, se a autoridade de Jesus não é dada por meritocracia e nem por hierarquia, como é? Então, como ele dá essa autoridade? A autoridade dada por Jesus é dada pela função e não pela posição. Meu Deus do céu. Quem pode ler aí? Mateus 22, do 25 ao 26. Lucas, Mateus, sai daqui. 22, 25, é? 25 e 26.
Se quer não desse jeito. Não, foi o Ellison. Eu só tava perguntando onde era mesmo. Na verdade, essa 25. daqui é daí que te digo, mas não. Então lê lá, velho. Então, não lê. Mateus 22. O do João também é meio complicado, vai. E ele 25. lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Amém? Então você vê que a autoridade não está no maior, mas na função, aquele que é maior está servindo. Então não é dado nem por meritocracia e nem por cadê a palavra? Hierarquia. Não é dado por isso. Ela é dada por quê? Pela função. Cara, se você está fazendo aquilo que tu faz para ser feito, você está com autoridade. Por isso que ele está falando que quem não é quem está sendo servido, mas é quem está fluindo, quem está naquela funcionalidade, fazendo aquilo que é para ser feito, ou seja, servindo. Então, esse tem autoridade. É esse que é grande no meio dos pequenos. Quando está entendendo? E não os grandes sendo servidos. Jesus, ele vira. A matemática de Jesus, o português de Jesus, não fecha na matéria de matemática nem na matéria de português. É complicado, irmão. Sabe? Então, ele deixa de cabeça para baixo. Ele veio, é por isso que tem um livro que é o Reino de Ponta Cabeça. Sim. De fato, ele faz ele vira, ele muda o percurso. Amém? Então vamos agora entrar no estudo dessa noite. A autoridade sempre será acompanhada de uma coisa, da humildade. Amém? A autoridade sempre será acompanhada de humildade. A autoridade sempre será acompanhada de humildade. Aí, irmãos, esse primeiro ponto eu vou ler para você anotar. Aí eu vou lendo e você tenta anotar o que você conseguir capturar aí, tá bom? Então, a autoridade sempre será acompanhada de humildade. Então, quer descobrir se a autoridade que alguém tem foi dada por Deus? Só dá uma olhada para a humildade que essa pessoa tem. Quer descobrir? Cara, eu quero saber se a autoridade dessa pessoa aí foi Deus que deu mesmo. Cara, é só olhar se ela é humilde o suficiente. Sabe? Não, pastor, não esquenta não precisa me botar em hotel não. Numa sala eu durmo. Aí quando o cara chega, ele começa. Rapaz, eu não posso com aí não. No primeiro momento, o cara se demonstrou humilde. Não, estou indo só para servir, não precisa nada não. Não precisa se preocupar com nada. Aí quando chega e diz, e aí pastor, será que não dá para levantar uma oferta aí no final do culto para me ajudar? Não, quando parte da gente, não, estou indo aí, eu vou pregar, não precisa se preocupar com nada não. Aí quando chega e diz, pastor, e aí não tem nenhuma merda, não vai rolar nenhuma pizza depois, não, da pregação, do culto. Uma falsa humildade. Não, eu estou indo só para servir, irmãos. Não precisa nem colocar meu nome no cartaz. Aí coloca do outro cara e diz, rapaz, por que não botou o meu também? Sabe, a verdadeira autoridade, ela é acompanhada por uma palavra chamada humildade. Amém? Então, se você quer descobrir se alguém tem, a autoridade que alguém tem foi dada por Deus, é só dar uma olhada para a humildade que essa pessoa tem. Se não tem, não foi dada por Deus. Se parece ser uma falsa humildade, vai ser desmascarado e você vai entender, cara, essa autoridade não é dada por Deus. Quantos estão entendendo? Porque a autoridade que uma pessoa recebeu de Jesus é proporcional à sua humildade. A autoridade que alguém recebeu de Jesus é proporcional à sua humildade. Se o cara tem autoridade, ele tem que ter humildade. Se a autoridade foi dada por Deus para essa pessoa, ela tem que ter humildade. Porque a autoridade que uma pessoa recebeu de Jesus é proporcional à sua humildade.
Porque a autoridade que uma pessoa recebeu de Jesus é proporcional à sua humildade. Amém? Cara, eu conheço pessoas, não precisa ir muito longe não. Não precisa nem pegar um ônibus e sair de Santa Isabel não. Aqui mesmo a gente conhece. Cara, a gente conhece pessoa que não gosta de ser chamada pelo nome, tem que ser por pastor. Sabe? Porque parece que se chamar pelo nome a pessoa perdeu a autoridade. Aí eu te pergunto, cadê a humildade? Cara, avisa aí que o Flávio chegou. O quê? O Flávio? Não, é o pastor Flávio. Por que esse cara tá me chamando de Flávio? Sabe? Então, essa questão, ela não é só sobre honra, sobre respeito, não, irmão. Tem pessoas que elas amam o PR. Tem pessoas que amam o cargo que ela exerce na igreja. Deus o livre se não disser que essa irmã, ela não exerce um cargo que ela exerce na igreja. Sabe? Deus o livre, porque é uma autoridade que ela tem. Você já viu uma apresentação? Vamos receber o pregador dessa noite. Ele é doutorado em teologia. Fez ciência não sei do que, das quantas de estudar o corpo de Jesus. Não sei o que, rapaz. Aí começa aquela lista. Só para dizer assim, ele que vai pregar essa noite. Só para isso, irmão. Só para... Mas se não tiver anotado isso e não for falar, Deus o livre, irmão. Deus o livre. Cara, Jesus tinha... Quem crê que Jesus tinha autoridade, irmão? Amém. Se não quer, a gente vai mandar expulsar mesmo, de verdade. Você vai embora. Quem crê que Jesus tinha autoridade? Ele era tão humilde que para ser identificado precisaram dar um beijo no rosto dele. Porque disseram, cara, aquele que é Jesus, eles estão ali, só que tem uma galera lá. Não, mas Jesus ele está com uma roupa. Não, ele não está com destaque. Na escuridão tudo se parecia, irmão. Aí eu vou ter que beijar para que você saiba quem é. Sabe, irmãos, eu creio que nas reuniões que nós iremos fazer, nós oramos sobre isso de segunda-feira. Cara, homens como Obed-Edom, sem fã. Homens e mulheres sem face. E esses homens e mulheres sem face são homens humildes, simples, que Deus vai usar. Um grande exemplo desses dias foi a Inê com o violão na mão. Você vê o governador Helder, nós estamos fazendo um trabalho muito bonito no Marajó. É todo, irmãos, uma menina com violão na mão. Eu fui numa ministração que a Damares, que hoje é senadora, se eu não me engano, lá na sede, lá em Belém, falou dos índios, das crianças indígenas que são mortas pelos próprios pais, pela própria tribo. Você não vê um índio paralítico. Na cultura do indígena, agora não, claro que já está muito, mas a cultura indígena é, nasceu gêmeos, um tem que morrer, porque é o lado mal do outro. Nasceu paralítico, não presta, senão toda a aldeia está condenada. Se Deus te falar, ou é o pai que tem que matar jogando dentro do rio, ou enterrando vivo, ou o irmão mais velho faz isso, dentro da cultura indígena. Para ver se você vê aleijado. Duas coisas que... Tá gravando. Duas coisas que você não vê. Termo de anão e indígena, aleijado, enfim, vamos voltar. É só uma brincadeira para quebrar o gelo. Mas você não vê, irmão. E a Damares, ela denunciou. Só que, irmãos, era uma pessoa conhecida, uma pessoa que puxava para um partido B, A, defendia uma bandeira, aí veio uma menina com um violão. Não canta nem 3 minutos a canção. Se no máximo deu 3 minutos, nem foi 3 minutos. Ela está tocando. Não acabou, pronto. Cara, eu te falo, quantos missionários que hoje já trabalhavam no Marajó estão sendo assistidos agora com ofertas de outras igrejas. Com os outros olhos que vão olhar para essas missões que já existem no Marajó, o governo, a prefeitura dessa cidade no Marajó, o governador, uma menina sem rosto, humilde, simples,
Sabe, eu creio que vai chegar um tempo, irmãos, para que uma pessoa entre aqui e saiba quem é que é o pastor da comunidade, ela vai ter que perguntar, porque olhando ela não vai notar. Ela vai dizer, cara, quem é? Será que é esse que está dando estudo, ou aquele que está sentado, ou aquele que cantou? Será que é esse que deu o aviso? Será que é esse que pregou? Quem é aqui? Quem é que está... Sabe, irmão, homens e mulheres de autoridade, muita autoridade, mas também serão carregados de um peso de humildade. Na balança, elas vão pesar a mesma, a autoridade e a humildade. Jesus caminhava cheio de autoridade, mas era humilde o suficiente para pegar uma bacia. Nós queremos ser imitadores de Cristo no poder, na autoridade, mas para servir o outro irmão, nós suamos. Causa até arrepio. O quê? Eu ter que lavar o pé e não é sobre pé. Você entende do que nós estamos falando, né? O que eu vou ter que lavar o pé? Mas eu que tinha que lavar o meu pé. Não era eu lavar o pé. Era pessoas que me servir, não eu servindo. Sabe? Ou, será que estão vendo que eu estou servindo? Será que a Amanda sabe que eu fiz isso com o Alex? Será que é preciso avisar que eu fiz isso pelo Alex? Gente, eu ajudei o Alex. Irmãos, vocês estão entendendo, irmão? Dá para entender? Vamos continuar. Então, hoje é o carro, deixarei dobrar. Então, para que o serviço verdadeiro seja compreendido e praticado, precisamos ter clareza em que o que ele se diferencia do serviço farisaico. Amém? Então, para que o serviço verdadeiro seja compreendido, e eu vou diminuir isso aqui, para que o verdadeiro serviço seja compreendido, nós temos que descobrir, temos que olhar para o serviço farisaico. Amém? Então, nós vamos fazer um paralelo entre a relação do serviço farisaico e o serviço verdadeiro. Então, para diminuir tudo isso que eu falei, você vai escrever serviço farisaico versus serviço verdadeiro. Um xizinho assim, ó. Você bota serviço farisaico. Eu lembro de faraó. Farisaico. Tá? Versus do serviço verdadeiro. Então nós precisamos traçar um paralelo em relação a esses dois serviços. Porque só assim, gente, nós vamos compreender, diferenciar. Porque como eu falei, irmãos, acabo de notar aí. Igual o Pateta falando aqui. Versus serviço verdadeiro. Serviço farisaico versus serviço. Eu tenho palavras que quando eu estou anotando, eu sei que eu vou ter dificuldade na hora de me falar aqui. Essa é eu quero botar o A no lugar do I. Farisaico. Eu quero falar paraisaico. É a linguagem do dia de hoje. Amém, gente? Amém. Então você anota, nós vamos falar, só para que você anote logo. Nós vamos falar 6 temas, nós vamos falar 6 pontos. 6 pontos do serviço farisaico. Farisaico. Até o final aprenda, né? Vai escrever Evangelho de Fariseu. De faraó, né? Faraó. Serviço farisaico. Parece que não encaixa essa palavra. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto desse serviço aí que eu não sei falar. O primeiro ponto, como a gente já falou no começo, passa pelo esforço humano. Amém? O primeiro ponto desse serviço farisaico, ele passa pelo esforço humano. Isso é essa palavra. Farisaico.
tá? Ele passa pelo esforço humano. Por isso que tem que ter um quadro aqui que já ia estar escrito, eu ia ficar só apontando. O esforço é quando eu exerço ou você se Ele passa pelo esforço humano. Escolinha do professor Raimundo, né? Deu para anotar aí? Já, irmãos? Ele passa pelo esforço humano, ou seja, esse esforço não é porque dá trabalho, mas é um esforço para que o seu serviço seja reconhecido de qualquer jeito. Assim receberá elogio e promoção. Amém? Então, esse serviço ele passa pelo esforço, mas não é um esforço de muito trabalho, mas é um esforço. Você entende que a pessoa se esforça para ser destaque. Ela se esforça para ser elogiada, ela se esforça para estar os holofotes sobre ela. Você consegue entender que esse dá muito trabalho não é de muito serviço, mas é de um esforço que a pessoa faz para ser reconhecida de qualquer jeito. Assim receberá elogio, promoção. Eu coloquei assim, ó. Aí passa pelo esforço barra reconhecimento. Pronto, já Foi assim que eu escrevi também. Amém, irmãos? Então observe que Jesus falou sobre essa prática, Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, capítulo 1. Mateus 6, versículo 1. Mateus 6, versículo 1. Quem pode ler aí? Até o 5. Açúcar, café. Não, mas pode dar doce pra mim. Amém. Vai. Não Ressuscitou! é porque só é um versículo, Ana. Não é 2, não? Não, é até o 5, do 1. Pois, não. Então não é eu, não. Ó. Lá vai. Tô. Tá quase ligando já. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetar. Pega essa linguagem aí. O cara que vem com a tromba para te aproveitar. Aqui é no meu não anuncio com trombetas, vai. Vai. O Luiz tá fazendo graça aí. Tá sendo tudo gravado. Que tá não passa. Em público, vai. Como fazer? Ei, Wesley, segura aí, vai. Vai. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Amém? Até aí, o 5. Ah, é? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer orações, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Amém? Você vê aqui, você observa que Jesus está denunciando esse serviço farisaico daquela época. Ele está dizendo o quê? Cara, se você fizer isso, obter holofote do homem, você já recebeu a recompensa do homem. E a recompensa do homem estraga. E ele está dizendo, então, quando você fizer isso, não é errado fazer. Jesus não está denunciando as esmolas que eram dadas. Ele está denunciando as trombetas que eram tocadas. Né? Da forma que era feita. É por isso que tem muito cuidado na hora de uma entrega de cesta básica, de uma filmagem, uma foto. Não é errado usar a mídia. É errado se for feito para isso. Não, a gente só faz entrega de cesta básica se for para sair a foto. Se for para sair um vídeo. Sabe? Não é sobre isso. Não estou dizendo que não pode ser mostrado. O que Jesus está falando aqui é a intenção desse coração. O meu serviço, o meu esforço não é para aparecer para os homens.
O meu esforço é para servir o meu irmão. E se preciso for, eu escondo uma das mãos, porque eu não quero retorno nenhum. E sabe o que vai acontecer? A recompensa é dada por Deus. Ele está dizendo, não ore como os fariseus fazem. Eles oram querendo ser reconhecidos. Só querem reconhecimento. Então o serviço do fariseu era por troca. E a melhor forma para agradar um fariseu daquela época era elogio. Não era dando coisas, era elogiando. Era para dizer, olha fulano de tal, olha o rabi tal, olha o mestre tal, olha aquele fulano de tal. Isso era status. Então eles trabalhavam por uma troca, por status, reconhecimento. Então o que Jesus está alertando a multidão e os seus discípulos é, cara, não façam como eles. Você vê aqui, Jesus não está usando filtro nenhum para denunciar quem era. Ele não está dizendo assim, ó, eu vou contar uma parábola. Não, ele está dizendo os fariseus. Por quê, irmãos? Você lembra que a gente falou no outro estudo? Os fariseus, eles eram os caras muito zelosos por tudo aquilo que eles faziam. Se eles iam orar, irmãos, eles oravam perfeitamente. Sabe, se eles iam servir, eles faziam, se eles fossem fazer algum trabalho, era o melhor. Só que a intenção do coração era errada. Então, o que vai aprovar o serviço que estamos fazendo não é o esforço que nós estamos fazendo, não é a forma que estamos fazendo, mas é o coração, sabe? E não é porque não é sobre performance que a gente não pode dar o nosso melhor performando. Não é sobre não fazer, colocar o melhor. Ah, não, bora deixar tudo simplesinho mesmo. Afinal de contas, Jesus é simples. Não, a gente pode dar o nosso melhor. Porém, eu não estou fazendo isso para ser elogiado. Nós não estamos fazendo isso para ser reconhecido na cidade. Porque se fosse para reconhecimento, nós já teríamos saído desse prédio e ido para... Na verdade, a gente nunca tínhamos ido para cá. Porque no começo pessoas falaram que caminhavam com a gente. Não é melhor mais para o centro, que vai pegar o povo ali... Para dia ficar mais distante. Não, para dia ficar meio... Bora um lugar que as pessoas... algumas pessoas que falaram hoje nem estão com a gente. Não, deixa que metade do aluguel eu dou. Cara, não conseguiram ajudar a pagar a cadeira, não conseguiram ajudar a pagar som. Eu vou pagar um prédio. Aí deixa eu te falar uma coisa. Se a gente cair nisso aí, a gente tinha fechado porque veio a pandemia. Como é que paga aluguel, irmão? Igual a Cairó, né? Igual a Cairó. Um dos pontos eu lembro, até que onde era a Mundial, depois virou a farmácia. Sim, lá perto do escritório do papai a gente andou, outra do lado da delegacia. Sim. Atrás da delegacia, aquele prédio lá, top. A gente foi lá, cara de igreja, assim. Tinha até um escritóriozinho de madeira top, banheirinho bacana, mas, irmão, nós íamos começar da maneira errada. Sabe, da maneira errada. Quando Jesus veio à terra, irmão, o Filho de Deus, o Deus encarnado, não tinha nem lugar para receberem Ele. Quando Jesus partiu dessa terra, não tinha nem túmulo para Ele. Não tinha nem lugar para ele nascer e nem lugar para enterrar Ele. Sabe, a simplicidade, a humildade do Senhor constrangia quem estava... Mas como esse cara é assim? Como ele pode estar comendo com pecadores? Tem uma hora, não vou lembrar agora a passagem, mas uma hora que Jesus queria glorificar Jesus. Queria exaltar Jesus. Jesus pega, ó, foge. Porque pior do que uma espadada era tentar exaltar o Senhor antes do tempo. Eu acho que foi, depois da multiplicação dos pães, eu creio que foi. Mas, enfim, ele foge, irmãos. Quantos estão aqui? Vamos lá, vamos adiantar. Segundo ponto do serviço farisaico. Agora eu consegui. Farisaico. Farisaico. Ele deslumbra-se com coisas grandes. Ele deslumbra-se de coisas grandes. O serviço farisaico, ele se deslumbra ou deslumbra-se com coisas grandiosas. Exemplo,
não consegue fazer nada simples que não apareça. Só quer fazer algo grande e só se envolve com um serviço que tem destaque na cidade. Então, o que o fariseu faz primeiro? Ele calcula primeiro se vale a pena servir, ofertar naquele serviço. Amém? Vou repetir rapidão aqui. Faz sentido. Ele se deslumbra-se com coisas grandes. Exemplo, ele não consegue fazer nada simples. Ah, é para fazer o que é? Não, é só para fazer uma coisa bem simples aqui. A gente vai só fazer um café da manhã aqui com umas pessoas. Não, peraí, mas não vai ser no centro? Não vamos botar um negócio grande? Não vai ser. Peraí, quem que vai vir comer? Não é os candidatos a prefeito? Não, o prefeito da cidade. Ah, não, se não for. Aí ele começa a calcular. Peraí, será que eu invisto nisso aqui? Mas vai ter destaque? Vão colocar meu nome? Porque, irmãos, como o sistema religioso adotou uma forma de... eu não vou nem te dizer arrancar, vamos usar até um termo mais leve. De angariar fundos para uma construção da obra. O seu nome vai estar no mural. Por quê? Porque só falar, gente, vamos ajudar a construir a igreja, não servia mais. Não, vamos fazer umas lajotas e o seu nome vai estar na parede. Irmãos, aí começa. O cara que quer se aparecer, irmão. Aí começa. Quantos estão entendendo? Amém? É a mesma forma, irmão. Se eu sou dizimista, só para dizer que eu sou dizimista, cara, não adianta, é a intenção do coração. Você entende que o Senhor está vendo, irmão? Você entende isso? Que o Senhor está vendo o nosso coração? Então, cara, não adianta. Não adianta nada, não. Eu vou. Porque o meu dízimo é de tantos. Irmãos, parece bobagem, mas tem pessoas que fazem isso. Cara, por quê? Automaticamente, se eu digo, cara, meu dízimo é de R$2.000, por que o cara vai calcular rápido 10%? 2 mil, 20 mil esse cara recebe? Então vamos dar com ele. E aí, irmão, quer jogar uma bola? Não? Irmão, ele não está precisando de uma amizade. O cara começa, irmãos. Sabe? Não, quem é o dizimista maior da casa? Não, então eu só quero andar com esse cara, porque esse cara aqui vai... vamos fazer umas orações, né? O que é que Jesus denuncia também os fariseus sobre as casas da viúva? Vocês vão lá, fazem discurso bonito. Ei, vamos. Ei. Diminuir só um pouquinho o volume. Aí eles falam, Jesus fala, vocês fazem orações lá. Ou seja, enche linguiça para no final pedir oferta. Vocês estão de olho no dinheiro. Então Jesus está sempre denunciando esse serviço. Amém? Então, essa pessoa, ela vai sempre calcular. Cara, se esse trabalho não tiver nenhum destaque, se esse trabalho não for de uma forma grandiosa, eu não me envolvo com coisa pequena. Sabe? Ou o que é que eu vou ganhar com isso? Tá bom, ué, se eu te ajudo nesse evangelismo dando o que é recurso, camisa, o que precisa de quê? Café da manhã, eu vou fazer isso, mas o que é que eu ganho em troca? Não, cara, nós não vamos nem levar nem placa da igreja, vai ser só... Sempre visando o retorno. Sempre visando É o que a música da menina está querendo dizer. né? Por isso que até hoje bate nas feridas. Terceiro ponto. Ei, isso é o Samuel que está falando. É o Samuel que está gritando, né? Samuel. Ai. Se escondem. Terceiro ponto do serviço farisaico. Procura sempre estar, vai ser quase parecido, mas procura sempre estar em destaque no meio dos irmãos. Procura sempre estar em destaque no meio dos irmãos. Tá? Eu lembro que eu falei que eu ia repetir várias vezes esse ponto, mas depois eu ia ler para a gente adiantar. Procura sempre estar em destaque no meio dos irmãos. Ou seja, quer sempre ser reconhecido pela liderança da igreja. Exemplo, se essa pessoa foi elogiada, parabenizada em público, no meio da igreja, logo o seu ego se infla. Fica falando com ele mesmo. É isso mesmo, eu mereço. Ou seja, vive em uma expectativa de quando o seu serviço será reconhecido e elogiado e parabenizado. A pessoa fica refém. Cara, quando é que vão me elogiar pelo que eu estou fazendo? Quando é que vão me parabenizar? Irmãos,
lembre-se de uma coisa. Não é errado os parabenizar. Volto a dizer, é a intenção. Eu estou servindo aqui a Noélia, mas eu quero que em algum momento ela me parabenize. E aí eu fico numa ansiedade, numa expectativa. Será que agora? Poxa, acabou o culto e a Noélia não falou, não me elogiou. Aí a pessoa já fica agoniada. Poxa, não vieram bater na minha costa, não disseram que eu fiz aqui, que foi feito aqui na igreja, foi eu que fiz. Sabe, não me parabenizaram pela pregação. Não vieram aqui me elogiar, não vieram elogiar as canções que hoje foi ministrado. Tanto trabalho aqui ensaiando. Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Então, esse trabalho, esse serviço, esse falso servir, ele sempre se preocupa em estar em destaque. Se não está em destaque, ele se desanima para fazer. Aí você vai falar, poxa, não dá para fazer aí. Dá. Melhor, eu dei de exemplo, né? Aí a Noélia veio comigo. Pastor, Flávio, dá para fazer isso? Eu fico já, cara, eu fiz, a Noélia nem me elogiou. Eu vou falar assim, meu. Aí a Noélia já fica, mas outra vez o irmão estava tão feliz quando eu pedi a ajuda dele, por que agora? Aí eu já estou diferente. Aí o que acontece? Aí eu vou fazer, tá? Mas eu faço. Faço de novo, não tem elogio, eu não vou mais querer fazer. Aí quando a Noélia falar, e Flávio, dá para fazer? Eu digo, poxa, irmã, não vai dar para fazer, eu estou ocupado. Por quê? Porque eu não recebo elogio. Eu não estou em destaque, sabe? Não é uma empresa que tem o funcionário do mês, né? Vamos botar um destaque do funcionário do mês. Não tem o irmão do mês. Vamos botar aqui o irmão do mês agora, porque acertou tudo. Sabe, irmão? Então, não é sobre ter destaque sobre os irmãos. Sobre ser elogiado. Ou quando é elogiado. Cara, me elogiaram, então é isso aí, eu mereço mesmo. Ai, graças a Deus, até que enfim viram meu esforço. Eu merecia já há muito tempo esse elogio. Ou fica pistola, como dizia o mais antigo, quando o serviço foi feito, 70% foi eu que fiz e 30% foi a coisa, como é que é o nome? A Ariane. Aí lá veio a Noélia, né? A Noélia pediu serviço pra gente fazer. Eu fiz 70%. A coisa de Jesus fez só 30%. Aí a Noélia chega e diz, Ariane, muito obrigado, Ariane. Aí eu fico aqui. Agora vai vir meu elogio. Muito obrigado, Ariane. Poxa, ficou muito bonito isso aqui. Mas foi muito perfeito. Ela vai embora. Eu fico, miserável. Não me elogiou? Não. Aí você entende que a pessoa fica naquela ansiedade. Quando é que vai ser elogiado? Quantos estão entendendo? Eu conheço pessoas, irmãos, que se recebeu um elogio estragam. Eu convivi com pessoas de perto, irmãos, que ficavam ansiando, chegou o olho brilhava. Agora o pastor vai me elogiar e eu não elogiava de propósito. Porque eu sabia que o elogio ia estragar aquela pessoa. Por quê? Porque ela veio de... Eu vou denunciar, meu. Aí a pessoa vem, fulano não precisa estudar, não. É tão inteligente que no dia da prova faz a prova e passa. Já estou denunciando, né? Meu Deus. Não, meu filho não precisa disso. O meu filho é só sentar, mãe pega no cadeiro. Eu não sei como é que acontece isso. Aí o cara, todo inflado, apesar que é pequeno, mas todo chato. Sabe? Aí o que acontece? Essa galera é demais. Tá na casa, num ambiente que é assim, aí ele chega na igreja, ele quer que o pastor faça isso, e os irmãos também. Infelizmente, aí sabe o que acontece? É torado. Aí sabe o que acontece? Já começa. Tá vendo aí, os irmãos não gostam de mim. Os irmãos não veem o meu serviço. Você entende, irmão, que isso é um serviço farisaico? Um serviço falso, um falso serviço? Sabe, eu fico... não, porque não me... Cara, quando eu identifiquei isso, eu digo, não, vou matar na unha aqui, no bom sentido. Ainda quero puxar os outros. É um tratamento, vai ser um tratamento. Entendeu? O que tu acha? O fulano não toca melhor do que o outro? Já faz campanha política, né? O que tu acha? O fulano não era melhor lá do que ele? Hein? Não vê quando ele toca, não é melhor? Sabe, irmão? Você... Pode falar o nome do santo, mas não vou falar, minha língua está coçando. Bora pro quarto ponto. Quarto ponto do serviço farisaico. Está sempre preocupado com resultados. Mesmo me distraiu. O quarto ponto, está sempre preocupado com resultados. Espera impacientemente
pela retribuição de quem serviu. Está sempre preocupado com resultados e espera impacientemente pela retribuição de quem serviu. Quarto ponto. Amém? Está sempre preocupado com o resultado. Sabe, será que o Felipe gostou? Será que fulano gostou do meu serviço? Vou repetir aqui. Está sempre preocupado com o resultado. Espera impacientemente pela retribuição de quem serviu. Ou seja, se eu servir vocês, eu fico impaciente pelo resultado. Será que eles gostaram? E aí eu fico, se gostarem, vai ter recompensa. Vai ter pagamento. E pagamento, você sabe, aqui a gente está falando só de dinheiro. É de um presente, é de um elogio, é de um parabenizar. Então, peraí, eu fiz e agora? Qual é o retorno? Qual é o resultado do meu serviço? Vocês gostaram? Hein? Não, a pessoa tem medo. Botou aqui uma garrafa de água. Está servindo. Aí, a pessoa pegou aqui a garrafa, olhou e... Só porque fez assim, ó. Tentar identificar o que está escrito. Aí a pessoa, meu Deus, não gostou. Eu sabia que não era essa água para ter botado. Ah, não, agora pronto, agora... Aí fica, depois termina. Não gostou da água? Não, irmão. Não, irmão, gostei. Não, tá diferente. Fez uma cara feia quando pegou a garrafa que eu coloquei aí. Tem certeza que gostou mesmo? Tem certeza mesmo? Não gostou mesmo? Eu acho que tu não gostou. Não gostou não. Não gostou não. Amém, irmão? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando tem muita formalidade, não tem comunhão. Ah, eu não fui porque eu não sabia se vocês iam me... Irmãos, não tem comunhão. Ah, não, porque eu não queria incomodar. Não tem comunhão, irmão. Ah, não, porque eu não sabia se ia estar disponível. Não tem comunhão, é um distanciamento, é por isso que eu não sei. Sim. Não vai ter almoço mesmo. A Neide é campeã. Hoje a Neide levou a carne lá pra casa. Eu digo, pronto. Tô esperando. Ela levou a carne. Faz aí, pastor. Eu digo, beleza. Se eu lembro Quem de outra apareceu vez para isso daí. almoçar Faz com aí. ela hoje, ela disse que ia lá para casa fazer a carne. Pô, estou indo pra aí fazer a carne. Eu digo, rapaz. Enfim, irmãos. Gente, se eu não tenho... se eu tenho muita forma, claro que respeito é uma coisa. Eu não vou bater 5 horas da tarde, eu não estou usando muito o nome dela, não. Eu não vou bater 5 Usa que eu quero responder isso aí. Eu não vou bater 5 horas da tarde na janela da Bia, porque eu sei que ela está dormindo nesse horário. É respeito, irmão. Entendeu? Você entende? Eu não vou chegar em um horário inapropriado, isso é respeito. Agora, muita formalidade, não. Então todo mundo ali, mas será que se eu for lá, eles vão... Não tem comunhão. Eu estou muito preocupado com o resultado. Eu estou com medo. Isso eu estou tirando um pouquinho fora do assunto, tá? Não tem a ver com reconhecimento de serviço. Só tirando um pouco. Não tem que ter formalidade. Eu coloquei ali, no final eu vou perguntar. Sabe? Não perguntar porque eu queria... não queria errar em nada, eu queria ser... Não, irmão, você gostou do que eu fiz ali? Porque eu acho que você não gostou. Não, eu não gostei, tá bom então. Não fico, mas será mesmo, Alex? Não, fala aqui pra mim. Não, todo mundo sai agora, fala pra mim. Tu não gostou, né? Eu tô desesperado pelo resultado. Eu tô inquieto. Por quê? Porque se ele gostou, vai ter recompensa. Quantos estão aqui? Amém? Deu para entender? Quinto ponto do serviço farisaico. Escolhe a quem servir. Esse aqui é Coisa terrível. boa. Não é coisa boa. Não, isso aqui tem que ir pros status. O quinto ponto, É quem servir. escolhe a quem servir. Sempre preocupado com os resultados. Tá? Escolhe a quem servir. Serviço farisaico. Receba. Escolhe a A quem cara servir. quem serviu. Exemplo, só serve se for o pastor.
ou um vocacionado, ou seja, Ou um que padre. carrega os algum dos 5 que foi vocacionado pelos 5 ministérios. Puxa a sua alma. Se for só o Joãozinho ou a Mariazinha, eu não sigo. Porque o Joãozinho está na história há muito tempo. Muito tempo o Joãozinho. Lembra das escolas? É sempre o Joãozinho e a Mariazinha. Só serve o pastor, só o pastor. Só o pastor ou os vocacionados. Os caras que. O presbitério, alguém que tem o ministério, o profeta. Não, o profeta eu sigo. Não, o apóstolo eu sigo. Quem é tu? Na fila do pão? Não, é só o Joãozinho então. Meu irmão, Sendo edificado. não, nem vem pra cá que eu não vou te servir. Quer um exemplo, irmãos? Se alguém. Se alguém. Não, eu vou dar um exemplo. Não sei nem o que está pensando. Um exemplo, quer um exemplo? Quer um exemplo? Valendo aqui. Valendo. Vai, olha, pastora. Valendo. Vou tocar no assunto espinhoso sem medo de ser feliz. Amém? Ui! Se a Noélia passa uma mensagem cobrando o aluguel da casa, ninguém responde, mas se for a Júlia ou for eu, aí eu dou. Ai, meu Deus, essa doeu valendo. Você entende, irmão? Você entende? Eita coisa Não, eu maravilhosa. só vou responder porque foi o pastor que está cobrando, então eu vou dar uma resposta. Ou seja, escolha quem servir. A escola tem que ser. Você entende, irmãos? Não, eu não vou almoçar com a Amanda, não. Eu só quero almoçar se for com a Neide. Quem dera. Eu só vou almoçar se for com a Neide. Por quê? Porque a Neide faz parte aqui do Presbitério. do pré-presbitério, né? Presbitério. Faz parte, então eu só vou sentar com a... não, é a Amanda que quer vir almoçar? Não, Amanda, fica pra lá. Tô É escolhendo verdade aqui, isso. sabe? Não, eu só vou convidar pra almoçar fulano de tal, porque eu vou ter uma visibilidade melhor. Eu estou trazendo agora, irmãos, não coloque mais você ou a gente aqui, eu estou abrindo geral. Então tem pessoas que escolhem servir, para quem servir. Não, cara, se for para servir fulano, não, se for para dar carona para fulano de tal, eu nem vou, mas se for para fulano que tem um patamar maior na igreja, aí eu faço. Sabe, irmãos? Então a gente tem que ter esse cuidado no serviço, porque a gente pode até estar servindo, mas sendo seletivo nas nossas escolhas. Servindo com um serviço, um falso serviço, que Jesus vai falar que esse falso serviço já tem sua recompensa terrena. Sabe o que Jesus está falando? Que esse falso serviço, aquilo que quem está servindo deseja, vai ter. Só que é terreno. Você consegue entender, irmão? Deixa eu falar uma coisa para que você não esqueça. Oração é serviço. E talvez na lista do serviço você está faltando. A oração é a tubulação das ruas. Ninguém quer fazer, só quer jogar o asfalto. O asfalto são os cultos, irmão. O asfalto são os eventos. É o que Eu aparece. vou pegar o violão. Fazemos campanha Pra nós mesmo. Canta agora. Eita. Sabe, irmãos? Todo o trabalho foi feito antes, né? Sim. Então a oração, antes do asfalto, se não jogar tubulação fica bonitinho, mas quando a chuva vem vai denunciar o falso trabalho. Arrebenta tudo. E aquele que um dia elogiou o trabalho vai também meter-lhe ficha, irmão. Então deixa eu falar uma coisa. Se você servir da maneira errada, pode ter certeza, o aplauso vai vir, mas a vaia vai vir com força. Depois. Basta. Porque você está servindo homem, irmão. Só quem gosta de crente é Deus. Yes. Crente é um bicho complicado, irmão. Você faz 10 coisas certas. Se você falhar numa, é só que você falhou. E a vaia é grande. Tristão. Você consegue entender, irmão? Se eu sou seletivo no meu serviço, se eu escolho a quem servir, se eu obedeço somente aqueles que estão em destaque, o meu serviço é totalmente farisaico. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Irmão, vou falar uma coisa espinhosa, mas também valiosa. Faz tempo, irmão. Que saudade. Faz tempo que eu não vejo carinhas de pessoas para limpar a igreja na Santa Ceia. Eu me lembro. Eu estou muito cantor hoje. Quando a gente lavava as cadeiras na frente da igreja. E às vezes o trabalho nem era pesado, porque o que a gente queria só estar junto. É contado, irmãos.
Irmãos, eu não vou nem falar desse ano que só é 3 meses que tem. 2 meses, começou hoje o 3º mês. Mas ano passado, irmão, é contado as vezes que a gente se juntou para limpar a cadeira, para conversar, para estar olhando os banheiros, para estar fazendo alguma coisa, irmãos. E não é só Na ceia, sim. Santa Ceia, Sim. no final da Santa Ceia. Sim. Né? Fica Sim. tudo ali, gente. Fica tudo em cima Sim. da mesa, fica, se não for eu, a Neide, mais outra pessoa ir lá. Sim. Aí Ah, sabe como, juntar- sabe como o nosso. Não importa, mas sabe como o nosso serviço funciona? Quando tem uma bronca. Aí eu te pergunto, esse serviço é verdadeiro? É bom se acompanhado com a bronca vem uma cara, eu vou me consertar nisso. E aí a partir disso eu me conserto. Mas se daqui com 3 meses vai ter que precisar de novo falar sobre esses assuntos, cara, eu não aprendi nada. Eu sou só um menino que sou repreendido. E quando repreendido eu tento lembrar da repreensão da Quem aqui já pegou em uma surra, irmão? Por fazer algo errado e passou uns meses fazendo a coisa certa e depois fez as coisas erradas de novo. Eu fiz pior. Por quê, irmãos? Porque a repreensão não serviu só por um tempo. Porque não houve arrependimento. Eu volto a falar o que eu já falei antes, irmãos, aproveitando sobre o serviço. Você parou para pensar que quando você chega na igreja, a cadeira está arrumada e alguém arrumou? Você já parou para pensar que quando você chega na igreja, no dia de Santa Ceia, a mesa está arrumada ou pré-arrumada, porque às vezes é feito na manhã? Você já parou para pensar, irmãos, que a vala às vezes está limpa lá ou está suja, e quando você olha suja, você diz, cara, ninguém limpou aqui. Sabe, irmãos, é sobre essas coisas que parece ser pequena. E vamos falar aqui daqui a pouco, não despreze os pequenos serviços. Parece ser pequeno. Parece que oração é só uma segunda-feira, de 2 horas de tempo. Mas, irmãos, de tudo que a gente está fazendo de relevante, talvez a coisa mais relevante que essa casa está oferecendo para Deus e para a cidade são as orações. E nós estamos desprezando isso. Eu, macaco voador, voltava. Misericórdia, passa logo, vai embora. Eras. Amém, gente? Dá para entender aí? Deu. Vamos lá, o 6º ponto, né? O 6º ponto. Não vai demorar não. O 6º ponto do serviço farisaico. Vive causando ruptura na comunidade. Parece que vai melhorar. Tá falando. Rapaz, o negócio é Então, só agora, ser, né? eu escrevi isso, eu lembrei de uma pessoa que vocês vão lembrar. Pois é. Vive causando, ou melhor, de algumas pessoas, vive causando ruptura na comunidade. Tá? Ruptura é com rupturas na comunidade. Ou seja, a pessoa não serve porque ama, mas serve porque vê no serviço uma maneira de prender, de deixar refém a outra pessoa. Ou seja, deixa sempre alguém em dívida com ela, criando assim um ambiente de manipulação. Oxe. Tá? Tchau. Não vai fazer na tua vida. É o 6º Repete já. aí, irmão. A pessoa não serve porque Vamos lá. ama. Vive causando rupturas na comunidade. Ou seja, a pessoa não serve porque ama, mas serve porque vê no serviço, uma maneira de prender, de deixar refém a outra pessoa. Deu para anotar até aí? Só anotei o ponto mesmo. A outra pessoa. Ou seja, deixa sempre alguém em dívida com ela. Isso. de sentimento. Dependente. Criando assim um ambiente de manipulação. Como assim, Helena? Tu vai deixar de... Não, para de falar com ela. Tu lembra como eu... Quantas vezes eu te ajudei? Não fala mais com esse cara não. Ele não quis me servir.
Aí a Helena vai levantar e vai dizer, não, mas pastor, eu acho que o Elas está certo. Não está não. Agora tu vai virar as costas para mim. Por quê? Porque eu servi a Helena, só que eu servi sem esse amor. Um serviço mentiroso. E o meu serviço foi, eu vou deixar ela refém. E ela sendo refém, ela é uma pessoa que eu vou manipular. E aí causa o quê? Ruptura. Nós vivemos isso dentro da comunidade. Sim. Nós vimos, irmão, pessoas servindo com o seu melhor. Só que era um falso serviço. Eu te pergunto, durou muito? Irmão? Enganou muito, mas não durou muito. Enganou um bocado. Irmãos, e um bocado que eu falo é tempo, não é quantidade de pessoas. Enganou um bom tempo. Porém, irmãos, não durou. Por quê? Porque logo vem o desespero, irmão. Eu não consigo mais manipular. Não, mas eu te... Quer ver um exemplo? Trazendo de ministério. Cara, eu vou sair da igreja. Não, o que é que tu quer para ficar? Não, vamos abrir uma igreja ali para ti. Não, tu tá saindo porque tu não tá tendo oportunidade aqui, né? Não, meu filho, tu tem um potencial muito grande. Tem um pastor, cara. Não sai não. Eu só vou abrir um ministério e vou te botar para ali. Abrir. Aí começa. Abrir um mercadinho, açougue, né, farmácia. Não, eu vou abrir um mercadinho, ou melhor, uma igreja ali para ti. Não sai não, meu filho. Não. O que é? Violão? Não, eu vou comprar do melhor. Cara, um músico veio, quando terminou o culto, chegou comigo, sentou depois do culto e disse, pastor, eu e minha família estamos saindo da igreja. Eu digo, cara, eu não te ofereci nada para vir, eu também não vou te oferecer nada para ficar. Tu é muito importante e serve muito aqui a gente. Mas, cara, como diz o mais antigo, caminho do feio por onde veio, né? Cara, eu não posso. Outro, não, pastor, porque eu vou para ali, porque ali o pastor vai me pagar um salário. Eu digo, cara, eu gostaria muito de assalariar pessoas que eu vejo que, cara, poderiam só trabalhar para Cristo e ser mantido pela igreja, mas a gente não consegue. Cara, eu não vou te prometer nem R$1. Agora eu te digo, se tu continuar, eu creio onde Deus vai nos levar e tu vai estar junto quando Deus nos levar. A pessoa fez o quê? Pega o seu banquinho e sai de mansinho, né? Arrumou essas coisas e saiu. Não, pastor, porque eu acho que era pra gente ter mais oportunidade. Por trás de quê, irmão? Para ter elogio? Holofote? Não, porque eu estou saindo porque eu não tenho tido espaço. Espaço de quê? Dos outros beijar tua mão de bênção? Não, porque não me reconhece. Reconhece como? Querem que te colocar no pedestal? Então esse lugar não é para você. Sinto muito, irmão. Pegue o beco, porque não dá. Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Então, esse falso serviço, ele causa ruptura, né, na comunidade. Por quê? Porque a pessoa não serve porque ama, mas vê no serviço uma forma de manipulação, de prender as pessoas. Então, cara, e deixa eu falar uma coisa, irmãos, para quem não descobriu quem é em Cristo, cara, é uma presa muito fácil. Por quê? Porque basta 10 minutos de conversa, a pessoa vai... Cara, se uma pessoa mal intencionada conversar, ela já está de olho nos gatilhos. Cara, peraí, a Ariane vive falando que ela gostaria de tal coisa, eu vou fazer isso por ela. Porque se ela se sente carente, se ela se sente... poxa, vamos supor, nunca fizeram aniversário para a Ariane, nunca fizeram... Bora fazer. Só que a minha intenção de convidar você não é para a gente fazer porque a gente ama, porque eu amo ela. Não, é porque fazendo isso depois eu vou pegar ela como refém. Tá vendo, Ariane? Aí você não tinha... Eu vou ficar marcado na vida dela. Tá vendo, minha filha? Tá vendo? Sente no colo da mamãe aqui. Fala aqui. Minha filha, deixa eu chamar de... Cadê meu neto? Cadê meu neto? Cadê meu netinho? Cadê meu netinho? Denunciou muito aí, viu? Cadê meu netinho? Ninguém ama Isso é quem ama. terrível. Ninguém ama que Ninguém nem ama como eu. Não, o amor que eu tenho, ninguém ama como eu. Jesus. Sabe, mas é um amor, irmão, fugido. É um falso serviço. Sabe? Ah, pastor, você ouviu aí? O pessoal não está vindo. Ó. Não está vindo, eu estou vindo aqui. Irmãos, se você está cansado de fazer o serviço só,
faz uma reunião, chama geral. Sabe, cara, olha, eu tô sobrecarregado nisso, só eu que estou fazendo isso aqui. Gente, vamos me ajudar. Não fazer o serviço com excelência e depois vir. Tá vendo aí, pastor? Tá feito porque eu fiz. Só tá bom lá porque o Alex não foi. O Felipe, eu tava lá. É que esses dois são muito engraçados. Eu tava lá. Pega esses dois. Quantos estão entendendo? Amém? Terminamos aqui os seis pontos do serviço farisaico. Para por aqui por enquanto, né? Senão... Porque, como eu estou falando, tem vários aqui. Se você quiser falar alguma coisa, fale, irmão, para mim poder respirar um pouco. Fale aí. É muita borrachada. Da hora que a gente não jogar pedra no carro. Olha, o Alex quer dar um exemplo. Rapaz! Suponhamos. Exemplificar, vai. Mas aí pro carro foi da onde nós veio, conseguiu fugir, né? Sim. Sim, foi fugir dali. Vai falando. Dá tudo. O exemplo claro foi de lá. Teve uma galera logo que o pastor retornou, né? Tinha saído de lá e retornou na saída dele. Muita gente saiu da volta dele. Inclusive também fui do meu também, que saiu também. Aí voltaram aqueles que se humilharam, né? Eu fui, eu me humilhei. Eu me humilhar! Mas aí quem não veio fazer a mesma coisa também ficou como rebelde, né? Aí com o passar do tempo essas pessoas voltaram. Aí eu já tinha conseguido meu holofote de novo. Destaque no altar. Aí as pessoas queriam retornar para a atividade que eles faziam, né? Tipo assim, o pessoal meio que estava preso. Chega a Cris andar com uma flanelinha para ilustrar e ficava ilustrando lá o troféu. Para ficar naquilo. Aí, quando eu ia comentar com ele sobre a questão da pessoa querer voltar, ele disse que não, não deixava porque ele falava que quando ele mais precisou dele, todo mundo virou as costas. Aí ficava assim, caramba. Só que aí foi com o passar do tempo, foi começando a ver que quem começava a ter destaque, algo do tipo, eram pessoas que ele conseguia controlar. E pessoas que começavam tipo, a questionar qualquer coisa que ele falava, ele começava a cortar as pessoas, então, tipo assim, queimar a pessoa. Fazer aquilo no meio do liderado, aquela pessoa fosse uma pessoa negativa, entendendo? Fazer com que todas as pessoas que ali automaticamente ficassem afastadas dela. Começava a rejeitar. Nem para todo canto ia, quando sabia que aquela pessoa ia estar, ninguém ia. E um exemplo disso também foi o Cleiton. O canto de lá. Se demonstrar uma imagem de pastor humilde, Fica a galera se portava realmente com alma, vamos dizer assim, né? Mas sempre no contexto de uma coisa que a gente percebeu que sempre havia uma seletiva de quem ia visitar, de quem não visitava. Sempre ficava aquela questão, caramba, aquela pessoa que está precisando de uma visita, tipo assim, não tem uma condição boa, está precisando de ajuda, mas nunca recebeu visita, mas quem recebia visita, quem fazia a questão de gastar gasolina para ir longe, eram pessoas que tinham condição financeira alta. E quem recebia elogios, muito elogio mesmo, não era pouco não, porque cheguei no altar e era oração, era elogio, eram pessoas que tinham um